Kátia e eu sou mestra em Arte e Educação e Mediação Cultural pelo Instituto de Arte da Unesp, aqui em São Paulo. Além de tudo isso, eu também sou percussionista no bloco afro de mulheres pretas aqui em São Paulo, chamado Ilô Ademim, e eu também sou cenógrafa. E eu sou cenógrafa porque eu queria ser arquiteta, mas eu não queria construir essas casas que a gente viu agora há pouco. Mas eu queria muito pensar os espaços possíveis para esses corpos poderem existir com encantamento, com interesse. Pode passar, por favor. Aí, não, antes de passar, eu vou falando algumas coisas e vão ter outras coisas ali, para distrair, para vocês poderem ver as coisas que estão lá e não prestarem muito atenção em mim e na minha mão, que fica tremendo porque fica ansiosa na frente de pessoas, tudo bem? Tá. Esse trecho é um trecho de um poema chamado Lugar de Fala, da poeta Luby Prats, e ela diz, mas eu vou tentar ler o que está escrito ali também, porque ele é importante. Meu corpo, eu nomearia território se pudesse inventar um idioma próprio. E aí eu pergunto para vocês e para mim também, constantemente, diariamente, com os meus 403 alunos, como eu posso inventar linguagens próprias para estar nesse mundo e encantar esse mundo, diariamente, todos os dias. De novo e de novo e de novo. Bom, eu falei um pouco sobre quem eu sou, né? O que eu faço, organizei essa minha apresentação. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui algumas provocações com vocês, então são frases de escritores que têm me acompanhado na minha pesquisa acadêmica, na minha prática pedagógica na escola e fora da escola também, e algumas perguntas que eu aprendi para vocês responderem ali naquele varal, né? Porque eu acho que é o lugar da gente compartilhar essas afetações. Além de tudo que eu falei também, eu queria contar algumas coisas que me traduzem. E eu achei muito curioso e fiquei muito sem muito saber o que fazer, porque hoje de manhã a gente teve aquela apresentação maravilhosa, né, que convocou a nossa presença física, a nossa presença da memória também, da atenção plena, e falou alguma coisa para outra pessoa. E a minha proposta era que a gente falasse também, no caso não em roda, algo mais tímido, mas falasse para a pessoa que está do seu lado, pelo menos 3 coisas que vocês gostam muito e que traduzem vocês. E eu vou falar 3 coisas que eu gosto muito, muito íntimas e que me traduzem um pouco, para vocês me verem para além desse corpo, para além dessa visualidade e para além dessa mini biografia organizada que eu já falei para vocês. Então, eu amo cheiro de mar, eu amo azul e eu amo cuscuz com manteiga. São 3 coisas que são inegociáveis na minha vida e que me representam em qualquer lugar. As pessoas que são muito próximas a mim, elas sabem disso e, enfim, lembram de mim, ainda mais se tem essas 3 coisas próximas, juntas. E aí eu falei um monte de coisa, eu queria que vocês também falassem para as pessoas do lado. Não precisa falar para mim não, mas por favor, um tempinho nessa apresentação, eu organizei esse tempinho. Fale 3 coisas para as pessoas do lado que te traduzem. Vamos lá, vamos voltar. E aí, vocês já descobriram que eu sou essa Raquel. Eu sou essa Raquel, mulher, preta, 40 anos, mãe de 2, bissexual, mestra, educadora,
né, gorda. É importante falar sobre isso também, porque esse é um lugar que amplia as minhas bordas e me faz ser afetada com mais espaço que outras pessoas menores. Então também é uma característica, uma organização desse meu corpo que organiza o meu estar no mundo. Então a gente falou sobre essas pessoas idosas na rua, que talvez uma banco ajudaria. Achei interessantíssimo, mas a gente sabe também como o estado de São Paulo lida com qualquer lugar que a gente poderia descansar, que aqui é uma cidade do trabalho e é uma cidade que os corpos não podem estar. E o meu corpo gordo também ele não pode estar em muitos lugares. Então, por exemplo, hoje, de todo esse auditório, eu só posso sentar naquela cadeira porque nenhuma das outras me cabe. E aí tinha alguém ali, eu tive que pedir gentilmente para essa pessoa, por favor, me ceda esse lugar. É difícil isso. É só um auditório. Agora imagina os outros lugares, os outros espaços. Mas seguindo, se eu existo por fora, com essa tradução, né, com essa leitura que vocês têm de mim, toda presença, todo encontro com outra pessoa seria uma tradução desse corpo território, desse território corpo? Será? Onde eu termino e onde o outro começa? Que idiomas são esses que a gente pode inventar diariamente nos nossos encontros e como que a gente se inscreve e se reinscreve nesse mundo? Nesse mundo que a gente sonha, né? Vamos acabar com a cidade? Será que é um sonho, um desejo, uma ação? Ou nesse sonho que a gente vive, nesse mundo, perdão, que a gente vive, que a gente pratica diariamente? E aí, eu, Raquel, migrante carioca, tive que buscar alguns lugares para reorganizar esse meu território corpo, esse meu corpo território mundo. E aí eu vou trazer para vocês a fala de uma excelente teórica, pesquisadora, maravilhosa, que aqui ela falou, ela tinha 8 anos, a Mariana. Ela tem um conhecimento de mundo muito grande e ela chegou e falou: o Ilu é um lugar que quando eu entrei eu me senti igual a todas. Eu me senti livre. A Mariana, ela já tem hoje 12 anos. Ela falou isso quando a gente criou um livro coletivo, um livro de escrevivências, de escritas de mulheres pretas, para falar sobre a sua experiência pedagógica com o Bloco Ilu Obademi. Então, todas as mulheres, no caso ali, nesse momento, foi só do Agogô, a gente agora já tem um livro de todo mundo do Bloco, elas foram convidadas a falar sobre a sua experiência de mundo e o como estar naquele espaço pedagógico as mudava de alguma forma. E aí eu pergunto, né, como que o território, o espaço onde a gente está, modifica a gente? E como que esse espaço molda a nossa experiência? Então a Raquel, que queria ser arquiteta, mas desistiu, porque aquilo ali não ia dar para ela, foi ser cenógrafa para poder inventar mundos e espaços para a gente poder ser o que a gente quiser. Então assim, para mim, eu falo que sou cenógrafa, estou falando aqui hoje, tá? Porque eu quase não falo, apesar de usar muito isso na minha prática pedagógica. Que mundos, que espaços a gente pode criar para os nossos corpos ficarem confortáveis. Por favor. E que relações esse meu corpo migrante estabelece nesse território de São Paulo, Santo André, né? São Bernardo hoje que a gente está. Eu cheguei aqui tem 8 anos. E aí meu sotaque não está tão apurado quanto da minha companheira de mesa que vocês vão ouvir daqui a pouco. Todos os lugares, achando menos. Todos os lugares que eu chegava 8 anos atrás, as pessoas me perguntavam: você não é daqui, você é do Rio? Não teve, nos meus primeiros anos, nenhum momento que eu não fosse a outra para as pessoas que moram e que vivem na cidade de São Paulo. A gente está, eu vou falar a cidade de São Paulo porque São Paulo, as pedagogias pretas e os territórios pretos de São Paulo, assim como a Liberdade de Chaguinha, assim como as escolas de samba também, elas são, né, um território de pesquisa meu, não objeto. Então eu acabo falando muito, eu sei que a gente está no ABC, eu vivo aqui em Santo André, aqui do lado, então, mas eu vou acabar me referenciando muito a São Paulo. Mas não teve nenhum momento que as pessoas me deixavam um pouquinho em paz, então eu estava constantemente sendo lembrada que eu era a outra desse espaço. E aí as pessoas se demoravam um pouquinho
pouquinho, né? Porque eles queriam saber a história da carioca que sai do Rio de Janeiro e vem pra cá. Porque deve ter alguma história. Porque assim, eu não tô realmente em São Paulo, não tô na Paulista, eu tô em Santo André, gente. Santo André é uma cidade branca, de imigrantes italianos, assim, que é difícil. Aí a primeira pergunta, né, depois, né, que eu sou do Rio, eles querem saber a minha história. Algumas pessoas, antes de eu falar, me perguntam se eu sou baiana, e a gente estava agora lá fora quase falando da piada do baiano, né? Eu não sou baiana, mas eu sou filha de baiano. Um homem migrante também, que conviveu com esse lugar do outro, desse corpo, em trânsito, com muita frequência. Um homem que morreu aos 61 anos, ainda preservando o sotaque, porque a nossa língua é a nossa pátria, né? O nosso sotaque, o nosso jeito de se relacionar com o mundo. E isso é muito importante também. Por favor. E aí eu trouxe dois trechos do Cabide Ler, que eu acho que, como a gente está no lugar da academia, é importante a gente trazer não só a Mariana Pacheco, mas trazer também alguns teóricos que pesquisam sobre identidade e corpografia, corpo-território, para a gente organizar e ter referências pretas que falam sobre isso também. Então, se a gente já entendeu que o projeto de mundo colonial, branco, patriarcal que a gente vive falhou, que a gente está querendo acabar com a cidade, e para poder acabar com a floresta daqui a pouco, possivelmente, se a gente sair daqui e for para lá, né? Como